Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, saúde a igreja. Uma gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. O Senhor é fiel e Ele não perde nenhuma batalha. Você crê nisso? Crê mesmo? Então vamos no texto. 1 Reis, capítulo 18, verso 22. Gostaria que todos abrissem, se colocassem aqui também na tela. 1 Reis, capítulo 18, 22. Depois eu vou ler 38, 39 e 40 para a gente ganhar tempo. 1 Reis, a resposta imediata de Deus. Você crê que quando você ora, tem resposta imediata de Deus na sua vida? Mas crê só para agradar, porque eu estou perguntando, você crê de verdade que quando você ora, Deus traz milagre? E ontem eu estava meditando nesse texto. Estava eu, minha mãe e minha nora, a gente estava lá no meu quarto, e aí a gente estava conversando sobre justamente a resposta imediata de Deus quando a gente ora. E a gente começou a analisar. Muitas vezes a gente está doente, uma dor de cabeça, uma dor de coluna, uma dor profunda em alguma parte do nosso corpo, e a gente ora, adormece. Quando a gente acorda de manhã, a alegria vem ao amanhecer. E a gente acorda curada de imediato. A gente já dorme ali anestesiado na unção do Espírito. Na verdade, a gente nem sabe como foi que pegou o sono que dormiu, porque estávamos orando. Vocês já passaram por isso, amém? No momento de aflição, no momento de dor, no momento de choro, no momento que você põe o seu Deus como um desafio para as outras pessoas que não creem que o seu Deus, ele acha, e você começa a dizer: Deus é um socorro bem presente na minha angústia, na minha dor, na minha tribulação. E se você não passou, eu não acredito, mas possa ser que tenha alguém que ainda não tenha passado essa experiência com o Senhor, comece a pedir agora: Deus, eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Eu não estou a fim de ficar só falando do milagre e do testemunho do meu irmão e da minha irmã. Eu quero ter um milagre, eu quero também fazer parte do rol das pessoas que dizem: eu tenho um milagre para contar. Eu tenho um testemunho forte porque eu passei por um momento de luta, de dor, de choro, e eu orei. E o Senhor, Ele atendeu a minha oração e o milagre aconteceu. Isso que eu estou falando, será que é só para um grupo de pessoas ou para todas as pessoas que oram ao Deus verdadeiro, ao leão da tribo de Judá, ao Jeová Jiré, ao Deus provedor? Será que hoje eu estou pregando para um grupo de pessoas que verdadeiramente creem em Deus? Amém? Mas creem de verdade. É quando está tudo destruído, é quando está tudo acabado, é quando você olha para uma situação. Começa a lembrar agora uma situação da sua vida que você olha para ela e faz: essa situação, para mim, aos meus olhos, eu não consigo resolver. Mas eu sei que quando eu oro, tem resposta imediata de Deus para a minha situação. E a gente vai orar dessa maneira: Deus, eu creio que Tu és o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Deus, eu creio que o Senhor é a resposta imediata quando a gente ora. Quando a gente pensa que está tudo acabado, que está tudo destruído, mas vem dentro de você aquela fé, aquela fortaleza, que você começa a ter a percepção que Deus, Ele não perde batalha. Vocês já pararam para pensar nisso? E esse texto fala sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 18, verso 22. Então, Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Verso 38, 39 e 40. 38. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu
a água que estava no rego. Assim, verso 39, assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente, todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma só voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E no verso 40, então Elias lhe ordenou: prendei agora mesmo, todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fez descer para próximo do riacho de Gizom, e lá os degolou a todos. Amém? E se a gente percebeu o que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler, Elias depois degolou todo aquele povo. E eu peguei 3 bíblias de estudo, mesmo sabendo da resposta. Mas eu fui ver cada historiador, cada Bíblia, que tem a gente sabe que a Bíblia a resposta é a mesma, mas que com palavras diferentes, para a gente contextualizar aquilo que a gente estava refletindo. Ah, meu Deus! E qual foi a conclusão que a gente chegou? Que Jesus, ele é muito lindo. Deus, ele é o Deus de Israel. Ele é aquele que faz um milagre e a gente nem sabe contar exatamente como foi. Milagre a gente conta. A gente até pode contar, né? Testemunhar, né? Mas assim, milagre, a gente consegue explicar o milagre? Consegue? A pessoa está com câncer, dormiu com câncer, acordou curado. E aí, como é que foi isso? Foi dormir? Fez uma cirurgia? Foi uma cirurgia espiritual do céu. Não é assim? Sim ou não? Amém. Deus, ele faz dessa maneira, de uma maneira tal que a gente vive o milagre, a gente sabe que a gente está recebendo, mas a gente não está nem entendendo como é que Deus está fazendo, porque milagre verdadeiramente não se explica, se vive. E para que a gente vive? Para a gente entender que a glória é de Deus, para a gente entender que é Ele que faz e não o homem. Ele usa os homens como instrumento dele aqui na terra. E aqui Elias era um modelo de servo perseverante e fiel. Houve esse desafio lá no Monte Carmelo, onde haviam 450 profetas de Baal, haviam também 400 profetas de Azera ou Azerá. Esses profetas todos, 850, eram profetas de Baal, que não acreditavam no Jeová Jireh, no Deus de Israel. E Deus estava dando uma oportunidade. Gente, presta atenção. Deus, ele dá oportunidade a cada um de nós. Aquele povo, ele estava em rebeldia. Existem várias nuances de rebeldia. Ali eles não estavam crendo em Deus, tanto não estavam crendo no Deus de Israel, que eles começaram a acreditar em outros deuses. E isso feriu a Deus. E aí Deus levantou Elias como profeta. Elias vai ali, impulsionou Elias para ir no Monte Carmelo e para desafiar. Aqui está dentro do contexto do rei Acabe, da esposa do rei Acabe, que é a rainha Jezabel. Então, nesse momento que estava ali o rei Acabe, com aqueles profetas dele, que eram os profetas de Baal, Elias, debaixo da unção do Espírito de Deus, desafiou. Por que desafiou? Será que eu e você, se a gente for desafiar alguém, a gente para desafiar alguém, dizer, Deus, ele cura. Deus é um Deus de milagre. Vocês acham que é na nossa força? Claro que não. É na força do nosso Deus. E aqui Elias sabia o que ele estava dizendo. Elias disse o quê? Estou desafiando a todo esse povo. Elias, quando a gente começou a ler aqui, a gente viu que ele foi um dos remanescentes que estava praticamente sozinho para lutar com um exército, com uma multidão. Mas ele disse, eu não vou na minha força, eu vou na força do meu Deus. A nossa luta, nós bem sabemos disso, não é contra a carne. Não é contra a carne, é principados, é potestade. Às vezes a gente está numa situação com alguma pessoa, ou algumas pessoas, e às vezes a gente vai contra aquela pessoa,
Mas quando a gente está debaixo da unção do Espírito, Deus ele fala conosco, dizendo: sua luta não é com aquela pessoa, mas é quem está dentro daquela pessoa. Se a pessoa está debaixo da unção do Espírito, vai começar a entender que não é por força, não é por violência, não é briga, não é contenda, não é batendo boca, chamando palavrão para ver quem chama mais ou mais alto. Nada disso vai surtir efeito. Mas sabe o que vai surtir efeito? Você silenciar nessa hora e começar a clamar e a orar a Deus. E dizer: Deus, essa situação está, meu Deus, eu não consigo resolver. Mas eu sirvo a um Deus que pode resolver a situação. E aí você começa a dizer a Deus e começa a crer. A acreditar como Elias aqui estava acreditando. Que Elias estava desafiando. Porque se ele não ganhasse, vamos dizer assim, esse desafio, ele ia ficar o quê? Desmoralizado, envergonhado. Mas ele sabia o Deus a quem ele servia. E Deus traz essa reflexão para mim e para você nessa hora. A gente precisa entender e precisa conhecer o Deus que nós servimos. Aquele povo que muitas vezes, esse povo aqui, esses israelitas, eles cocheavam em dois pensamentos. Tinha uma hora que acreditava no Deus de Israel, outra hora estava lá um Deus, um D minúsculo, o Deus Baal. E Deus disse: chegou o tempo, gente, chega o tempo que tem a prestação de conta com Deus. Eu sempre digo isso. E eu sei que a gente crê nessa palavra, porque tem prestação de conta dos nossos atos, das coisas que a gente faz. Se você está fazendo coisas que está alegrando o coração de Deus, está em obediência ao coração de Deus, com certeza vai surtir um efeito positivo na sua vida. Mas se você está fazendo algo que não está nem aí para as coisas de Deus, tanto faz. Não, a gente não pode estar no grupo do tanto faz. A gente precisa entender que a gente não pode conchear em dois pensamentos. A gente não pode estar sentado na roda dos escarnecedores de manhã e à noite estar na igreja, glória a Deus e aleluia. A gente precisa entender que a gente precisa se firmar no pensamento de Cristo. E se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Quando a gente pensa dessa maneira, os nossos pensamentos começam a ser transformados para melhor. Amém? O povo não tinha resposta porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. E aí veio o desafio do fogo. Elias disse: vamos fazer aqui, vamos abrir um rego, uma valeta. Vamos colocar aqui lenha, vamos colocar aqui o sacrifício, um holocausto, que era o sacrifício, o bezerro, cortou o bezerro, colocou. Elias, crendo, confiante em Deus, ele ainda chocou tudo isso e fez o quê? Vamos agora colocar água. E foi colocado uma vez água, duas vezes, três vezes, colocou aquela quantidade de água que você olhando nos olhos naturais, quando você via, o que você diria? Não dá para entender como é que Elias está fazendo um desafio desse, de orar. E qual foi a oração de Elias? O desafio que ele iria orar. O grupo de Baal iria orar e o grupo de Elias iria orar, que era Elias orando. Se descesse fogo, e consumisse todo o holocausto, então era o Deus verdadeiro. O desafio foi esse. E Elias deu logo vez para que eles fizessem isso. Então, estava lá os profetas de Baal o dia todinho. Aí chegou até meio-dia e eles lá, e nada, desce fogo, não descia nada, não acontecia nada, tudo parado. E Elias já estava cansado de tanto esperar e não acontecer nada. E Elias disse: pronto, acabou, já acabou o seu tempo, agora vai ser a minha vez. E a Bíblia diz que Elias fez uma oração simples, não foi uma oração de muito tempo, foi uma resposta imediata. Como quando a gente começou aqui a palavra, a resposta imediata de Deus. Elias acreditou, ele creu, e com a oração dele, Deus iria agir. Eu quero dizer a você nessa hora, a tua oração, por mais simples que seja, Deus vai agir. Você crê? Amém? Deus vai agir. E ali Elias apenas orou. Mas antes de Elias orar,
Elias disse: precisamos preparar o altar. O que é que significa esses preparativos? Preparar o altar, reparar o altar. É quando a gente vai orar, o Senhor diz: ore pela sua vida, veja se está precisando de algum reparo. Quem é que pode saber disso da minha vida? Só eu mesmo, não é assim? E Deus. E se Deus estava dizendo para reparar, né? Vou dizer outras palavras: pedir perdão pelos pecados, juntar os pés, se firmar, se organizar, porque a oração ia surtir efeito. E Elias fez isso. Elias provavelmente não estava sozinho ali. Quando a gente começa a ler nas outras Bíblias, a gente vê que Elias estava ali, mas tinha um grupo ali também que estava com Elias. Mas o desafio foi Elias, né, com os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera, que eram 850 homens, e Elias lá, né, ditando o desafio. O que aconteceu? Prontamente Deus ouviu a oração de Elias, e a Bíblia diz que o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, que foi aqueles bezerros, consumiu a lenha e ainda lambeu, consumiu aquela água. Então Deus desceu fogo do céu com a oração de Elias. Elias não foi desmoralizado, Elias não foi envergonhado. Eu quero te dizer que a tua oração, ela sobe ao trono do céu. Você não será envergonhado com a sua oração, você não será desmoralizado com a sua oração. Você, através da sua fé em Deus, Deus vai tirar todo o medo que ainda existe e persiste na sua vida, para que você possa crer, para que você possa ser intrépido e orar e dizer: eu creio na oração imediata de Deus. Se Deus fez com Elias, Ele faz comigo também. Deus mandou reparar o altar, mandou orar, e Elias ali já estava fazendo aquela oração rápida. Eu quero dizer que enquanto tem um povo ali de Baal orando, ou qualquer outro termo que eles queiram colocar, fazendo o que não agrada a Deus, existe um remanescente de Deus, que é cada um de vocês, que ainda ora, que ainda crê no milagre, crê no milagre da oração. E esse milagre, Deus, Ele vai fazer nesses dias nas nossas vidas. Deus é um Deus de respostas, irmãos. Resposta rápida. É aquela resposta que você pensa que ele está atrasado, que a sua bênção não chegou, mas eu quero te dizer que Deus está preparando tudo para a hora certa, para o momento certo, lhe preparando, reparando e preparando o seu altar para ele colocar na sua mão aquilo que ele já determinou. Glória a Deus. O povo não tinha resposta porque estava em dúvida, mas Elias obteve a resposta imediata, porque ele creu na oração que ele mesmo estava fazendo. E aí eu pergunto para você nessa hora: você está crendo na sua oração? Ou será que quando tem um problema você começa a dizer: eu tenho que ir na casa da irmã fulana, daquela profeta dali, daquele homem de Deus? Nada contra, a gente pode ir na bênção, amém? Mas o interessante é você entender que você é a resposta de oração de Deus para a sua vida mesmo. Para você ter experiência pessoal, sua experiência com Deus, é necessário você passar na peleja, passar no deserto, passar pelo desafio, para você entender que Deus está com você. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus estava com Elias. Elias não estava só nem um minuto, e a Bíblia diz, continuando, que Elias, logo após essa oração, venceu, matou aquele povo todo, foi degolada a espada, como a Bíblia aqui relata. Mas Elias sentiu um peso, e esse peso que ele sentiu de tristeza, de desânimo, é porque Jezabel, a esposa lá do rei Acabe, ameaçou ele de morte e disse que iria matá-lo ainda no outro dia. E Elias
se amedrontou. E aí a gente para e abre um parênteses e começa a analisar. Como assim? Como é que Elias enfrentou um exército de homens e ele conseguiu, na fé dele, ganhar uma vitória, ganhar aquela batalha? Eu quero te dizer que muitas das vezes, quando a gente ganha uma batalha, quando a vitória chega das nossas mãos, automaticamente é como se a gente tivesse cansado de ter lutado tanto, aí vem um desânimo, vem um cansaço. Não sei se vocês já passaram por isso. Vem aquele desânimo, aquele cansaço, que a gente também não entende, mas é algo espiritual que Elias estava passando. E ali, Elias foi simplesmente para debaixo de um pé de zimbro. Ele foi fazer o que ali? Ele estava cansado, mas estava começando um processo de tristeza, um processo de começo de depressão. E às vezes as pessoas não entendem quando uma pessoa está no processo de tristeza, porque está passando por uma situação difícil. Para ele, aquela situação era difícil. Para ele, aquela situação era como se eu não vou conseguir, eu consegui passar por tudo aquilo, mas agora eu fui afrontado diretamente. Eu quero te dizer que o inimigo, ele se levanta muitas vezes para nos afrontar. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem resposta para a nossa oração. Deus, ele é imediato, ele é imediatista em nos socorrer. E o que aconteceu? Depois que ele chegou naquele pé de zimbro, Deus viu a situação que ele estava e quis socorrer e estender as mãos para Elias. Enviou um anjo, abriu a teofania, enviou um anjo até Elias. E o que aconteceu? O anjo alimentou a Elias de pão e de água. Elias só caminhou um dia até chegar a esse pé de zimbro. E aí Deus disse: caminhe, porque é necessário que você ande. Deus está falando com vocês. É necessário que você se alimente do Espírito, e é necessário que você caminhe, que você ande, que você não pare, não fique parado. Não fique parado. Comece a orar a Deus para Ele restaurar as suas forças, as suas energias, para que você continue caminhando, para que você não se perca no caminho. De repente você é um bom pregador, você canta, você prega, você louva, na igreja, em casa, na escola, no trabalho, onde quer que seja, mas tem um momento também do cansaço espiritual, onde vem uma seta maligna, que a gente precisa entender que se aconteceu lá com Elias e com outros profetas, é porque Deus estava permitindo para que nós pudéssemos entender hoje, agora, que nós também precisamos do socorro de Deus, que nós também precisamos do milagre de Deus. Mas lembre-se que a gente disse: a resposta de Deus, ela é imediata. O socorro de Deus, ele é imediato. O socorro de Deus, ele é imediato na tua vida. Aleluia. E por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus ama. E quando Ele ama, Ele trata. E Ele trata da melhor maneira, porque Ele é Pai. É um amor incondicional. Sabe o que é um amor incondicional? Que independe da sua condição. Independe. Ele ama você do mesmo jeito. Se você está forte, Ele ama. Se você está fraco agora, Ele lhe ama da mesma maneira. Se você está cheio de lutas, Ele lhe ama da mesma maneira. Se você está matando um leão, um urso por dia, Ele lhe ama da mesma forma. Mas se no outro dia você não está matando nada, nem uma mosca, Ele lhe ama do mesmo jeito. Mas Ele traz uma advertência para a igreja: levante-se e caminhe. Não fique prostrado debaixo do pé de zimbro. E aí ele tomou toda aquela carga espiritual e começou a andar. Mas depois bateu de novo fraqueza em Elias. Minha gente, essa palavra a gente precisa meditar nela de vez em quando. Porque às vezes a gente pensa que só aconteceu lá com Elias e não acontece com a gente. Acontece também. Mas Deus também traz uma resposta de oração para a gente. E Elias foi para a caverna. A velha história de Elias entrar na caverna. Ele entrou na caverna porque estava novamente cansado. Mas Deus mandou de novo alimento, mandou um anjo, mandou alimento de novo para Elias. E eu queria que vocês prestassem bem atenção agora.
Deus mandou de novo o pão. Deus mandou de novo água. Glória a Deus. E Deus disse a Elias: não pare. Já lhe avisei isso, já lhe disse, mas estou dizendo outra vez: não pare, caminhe, porque a estrada é longa. Deus está dizendo para mim e para você: não pare, a estrada é longa, mas eu estou restaurando as suas forças. Eu vou mostrar para você e você vai entender que sou eu no seu viver. Você vai entender que sou eu na sua vida, porque eu estou restaurando a sua vida. Você vai entender que sou eu que estou pegando na sua mão, porque se fosse para você pegar na mão de Deus, você nem pegava por estar tão cansado e desanimado. E Deus foi e pegou na mão de Elias e disse: Elias, caminhe, a estrada é longa. E a Bíblia diz que com esse alimento, presta atenção, com esse alimento, desse dia, dessa hora, desse momento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. A gente está no capítulo 18, vocês leem depois todo o capítulo 18, depois todo o capítulo 19. 40 dias e 40 noites. E aí a gente para e faz outra reflexão dentro dessa palavra. O alimento de pão e água era algo que muito espiritual. Porque se fosse só um pão e um copinho de água, o cara ia ficar 40 dias andando, caminhando no deserto e 40 noites sem comer, sem beber, sem se alimentar. Deus está falando entrando no nosso espiritual. Às vezes é necessário a gente tomar uma vitamina do Espírito, que é esse pão, que é essa água da qual ela é derramada sobre as nossas vidas através de um anjo poderoso no qual Deus se enfia para a terra com uma teofania, para que nós possamos nos levantar novamente. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Se levantar novamente, caminhar novamente, colocar a mão no arado novamente. E a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluia! Eu quero te dizer que até a tristeza ela tenta bater na nossa porta, e até ela bate na nossa porta sim. Mas quando a gente ora, a resposta de Deus ela é imediata. Deus ele manda um socorro, que é um socorro bem presente na dor, na angústia, na tristeza, na depressão, e vem restauração e renovo para a sua vida. Um renovo e uma restauração na qual você nem tem explicação. Quando Deus diz: é só até hoje essa dor, é só até hoje essa angústia, é só até hoje essa sensação de perda, de sempre ter a sensação que está perdendo alguma coisa. Deus manda te dizer que Ele é providência na tua vida. Você continua crendo nessa palavra? Amém? Você continua crendo que Deus ele faz milagres? Você continua crendo que Ele é uma resposta? Ele é um socorro bem presente na dor, na angústia, na tribulação? Aleluia. Glória a Deus. Momento de dor, de tristeza, de perda, é também um momento para uma auto-reflexão da nossa vida. Onde eu estou errando? Não é nem eu estou pecando, porque no começo Deus já tinha dito: repare o altar. Foi assim? Conserte o altar. Depois de reparar e consertar o altar, Deus agora ele entra com outro degrau. É como se a gente tivesse um degrau de escada e Deus dissesse assim: suba mais um degrau. Aquele degrau da sua vida você já passou. A gente não vai ficar enganchado em passado, em coisas que não vão nos empurrar para frente. Se a gente ficar parado, engessado, anestesiado, em coma espiritual, a gente não vai para lugar nenhum. Quando uma pessoa está em coma e volta de um coma, quando acorda, é como se tivesse dormido, né? Ontem acordou, olha, você estava 16 dias em coma. Você estava 2 meses em coma. A pessoa acha que dormiu ontem, que acordou agora. Não é assim? O tempo parece que não passou para a pessoa, mas o tempo passou sim. E Deus está querendo dizer com essa palavra que o tempo passa para mim e para você, e nós precisamos usufruir da melhor maneira possível do tempo valioso
funciona enquanto vida nós vivemos aqui na terra. E a palavra de Deus diz que Elias ele foi vitorioso. Eu quero te dizer que você é vitorioso, porque eu sei que nesse socorro de Deus, nessa hora, Ele veio trazer resposta de oração para a tua vida. Mesmo naquele momento que a gente nem está orando muito. Eu falando aqui que Elias fez uma oração bem simples, bem básica, bem rápida. Mas qual foi o diferencial? Ele creu. Se eu fizer uma oração aqui bem rápida, crendo, eu vou ver a glória de Deus e vocês também. Mas se eu fizer uma oração de 1 hora, só repetindo, só palavras repetidas, sem crer, sem acreditar, não vai acontecer nada. Mas a palavra de Deus diz, se você crer, você verá a glória de Deus. E o Senhor, Ele quer derramar a glória dele sobre a sua vida. Assim como fez para Elias, Ele quer fazer com você também. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Quando eu digo põe a mão no teu coração como um simbolismo mesmo, de emoções. Sabendo que a emoção é da mente. Oh Jesus, Pai, aqui está a tua igreja. Oh Jesus, como é tão difícil muitas vezes a gente lutar, Senhor, contra situações que muitas vezes a gente acha que nem tem saída, nem tem solução. Muitas vezes nós estamos lutando no secreto, no silêncio. E é nessa hora na qual o Senhor fala com cada um de nós, que o Senhor é aquele que pega na nossa mão, nos levanta, nos exalta, nos coloca num lugar diferenciado, nos manda andar, caminhar, prosseguir e não parar, não paralisar, porque o Senhor é o remédio que nós precisamos. Oh Pai, Tu és o alimento necessário, Tu és o nosso pão, oh Deus, Tu és aquela água cristalina que nos restaura, que nos dá força. E nessa hora, Pai, nós oramos que todo espírito de tristeza bata em retirada das nossas vidas. Todo espírito de desânimo bata em retirada das nossas vidas. E profetizamos saúde, cura, alegria, 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 alegria no nosso espírito. Vida, uma mudança de vida. A paz que excede todo entendimento. Aquela paz, Jesus, que só o Senhor pode nos dar. Invade, Senhor, nosso coração. Entra, Pai, com um socorro bem presente na tribulação. E assim nós oramos, Pai, entregamos mais uma vez a nossa vida aqui. Aleluia.